Em 2010, quando aprovámos o casamento igualitário, nessa época não se conseguiu aprovar também a igualdade de acesso às candidaturas para a adoção para casais do mesmo sexo. Não o conseguimos por razões de sociologia política, que toda a gente conhece, mas isso colocou-nos numa situação estranha, que é do único país entre os países que têm igualdade no acesso ao casamento civil, o único que não tem igualdade no acesso a candidaturas conjuntas à adoção. Eu sempre defendi que isso devia acontecer, mas, entretanto, as condições tão pouco estão reunidas neste momento por razões políticas óbvias. A questão da coadoção é uma questão separada desta. É uma questão que tem a ver não com a possibilidade de um casal do mesmo sexo ou de sexo diferente candidatar-se à adoção de uma criança, tem a ver com uma situação de facto, que é a existência de crianças que vivem com casais do mesmo sexo na sequência de uma adoção singular, em que, entretanto, a pessoa que adotou singularmente a criança começou a viver em união de facto ou casou-se com outra, que participa plenamente da educação da criança e é por ela reconhecida como um pai ou uma mãe, ou na sequência, obviamente, da inseminação artificial em casais de mulheres, sendo que essa inseminação artificial também não é permitida aos casais de lésbicas ou às mulheres solteiras em Portugal. Portanto, temos aqui um conjunto de situações complexas, que são todas da ordem política, são decisões políticas e legislativas que não podem ser feitas subitamente na situação atual que temos. Mas temos a situação destas crianças que existem e que precisam urgentemente de ver reconhecida outra figura parental que elas têm. Normalmente isto gera um conjunto de equívocos na sociedade e nos comentadores. Um deles é a ideia de que esse processo é uma inovação absoluta. Não é. A coadoção é permitida em casais de sexo diferente e é também permitida em muitos países onde, por exemplo, a adoção conjunta, a candidatura para um casal à adoção, também não é permitida, tal como em Portugal. Faz-se também uma grande confusão pensando que a coadoção é uma espécie de resultado imediato da vontade dos pais ou das mães. Não é. Tem que passar por um processo, obviamente, de tribunal e de decisão por parte de um juiz ou de uma juíza sobre o interesse da criança em ter ou não aquela outra figura parental reconhecida. E isso aplica-se também, obviamente, a qualquer tipo de pessoa, ou deveria aplicar-se. E, por outro lado, trata-se de um processo que lida diretamente com crianças que existem e que estão em falta de um conjunto de direitos e inclusive do ponto de vista psicológico e emocional, sentem-se discriminadas perante as outras crianças por não terem os dois pais ou os dois mães reconhecidos. E, obviamente, situações do cotidiano que podem ser extremamente graves do ponto de vista prático e do ponto de vista psicológico para a criança, como, por exemplo, tudo o que tem a ver com as decisões escolares, as decisões de saúde e hospitalares e depois, evidentemente, nos casos mais dramáticos, a morte do pai ou da mãe legal poder conduzir a uma situação verdadeiramente traumática para a criança que fica desprovida do direito que tem ao outro pai ou à outra mãe. Portanto, estamos numa situação em que, independentemente do percurso legislativo que tivemos, da situação política, da sociologia política que temos neste momento ou não, independentemente de todas essas questões, estamos perante uma questão fundamental de direitos humanos, que são claramente, neste caso, direitos da criança, que quer ver, porque já reconheceu emocionalmente também, quer ver reconhecidos os seus dois pais ou as suas duas mães. Para terminar, e porque além de ativista e de ter sido deputado na altura em que foi a aprovação do casamento igualitário, também sou antropólogo e devo dizer que o contributo da antropologia para questões de família e parentesco é muitíssimo mais importante do que aquilo que normalmente é divulgado cá para fora. E se há coisa de que temos a certeza, o que aliás ficou bem dito por uma declaração oficial da Associação Antropológica Americana, que é a maior associação profissional na área, já há uns anos atrás, aquilo que temos absolutamente comprovado é que o que conta no sucesso do crescimento, do desenvolvimento psicológico, emocional e como cidadão de uma criança é a qualidade da relação familiar em que ela está inserida e não a estrutura da relação familiar em que ela está inserida, e isso está comprovado pela enorme diversidade de formas de estruturação da família que encontramos no registro histórico e no registro da diferença cultural em todo o mundo.
portanto, neste momento trata-se simplesmente de resolver com urgência, com sentido de direitos humanos, pensando no supremo interesse da criança, resolver uma questão que afeta crianças concretas, que existem, que não são uma abstração e que não podem ser usadas de forma manipulatória para defender agendas que têm a ver com opções privadas que as pessoas podem continuar a fazer na construção das suas famílias, mas que não podem de maneira nenhuma afetar a vida de crianças concretas.